Queridos, com muita alegria, quero saudar a todos com a paz do Senhor. Quero ler o texto que está no meu coração, para conciliar ao tema tão bem sugestivo. O Evangelho, segundo escreveu São João, capítulo 20. Versículos 16 e 17. E o 18. O versículo 16 diz o seguinte: Jesus disse: Maria. Ela, voltando-se, lhe disse em hebraico, Raboni, que quer dizer mestre. Jesus continuou: não me toques, porque ainda não subi para o meu Pai, mas vá até os meus irmãos e diga a eles: subo para o meu Pai e Pai de vocês, para o meu Deus e o Deus de vocês. Então Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos: eu vi o Senhor, e contava que Jesus lhe tinha dito essas coisas. Amém? Queiram tornar os nossos assentos, por favor. Enquanto eu agradeço a Deus pela honra imerecida da minha parte de participar, de ser convidado para participar deste congresso tão especial da UMADES MIC. E para isso agradeço a pastor Jairo, pastor desta igreja, com a sua muito digna esposa, pastora Miriam. E quero, em nome deles, agradecer a Deus pela vida de todos os dobreiros, presbítero Nael e tantos demais. Agradecer a esta igreja, a todas as irmãs que junto com a pastora coordenam esta linda união. Que Deus vos abençoe. É uma alegria estar aqui com o Everton, o Anderson. É bom vê-los. Como também quero agradecer a Deus pela vida do diácono Carlos, que se predispôs a vir comigo, com a sua esposa, irmã Juraci, como também a minha neta Giseane, que vieram me acompanhando. Queridos, eu quero tomar por base esse texto para conciliar ao tema tão bem programado, a fonte, mulheres na fonte, mulheres restauradoras, mulheres anunciadoras de vida. E para isso eu gostaria de falar-lhes sobre a acusação e a justiça por meio da graça. Para entendermos, quero pedir a vossa paciência para comigo, para discorrer o contexto bíblico, histórico, acerca do privilégio que as irmãs, que as mulheres têm por meio da graça. Quando nós analisamos o contexto, nós começamos com o livro do Gênesis. Os irmãos e as irmãs hão de convir que o livro do Gênesis, ele traz uma infração, ele traz uma acusação em relação ao ser humano. Se os irmãos observarem o contexto, os primeiros seres que foram criados por Deus para o adorar eram anjos. E estes anjos caíram, estes anjos foram influenciados pela ganância, pela usura, pelo comércio de Lúcifer. E quando eles caíram, se contaminaram, então o julgamento veio. E a Bíblia diz que o julgamento foi direto, presos, condenados ao juízo final na escuridão. Portanto, quando nós analisamos o contexto do julgamento, ele é meramente sem precedente, pois é o primeiro infrator, e isso implica dizer que foi o primeiro julgamento acerca da desobediência, e este julgamento, ele não teve direito a recursos. Os anjos não tiveram como apelar, os anjos não tiveram direito a habeas corpus. Quando nós analisamos o que a Bíblia fala do contexto deste tema acerca de vida, ele está
principalmente Paulo, ele contextualiza, e toda a Bíblia, quando fala desta restauração, ele fala dentro de um contexto jurídico. Os irmãos hão de perceber que com a falha, com a queda e com o julgamento, a terra se deteriorou, perdeu a forma, e a escuridão, as águas vieram, e a terra agora é submetida ao vazio, sem nenhum habitante. Não havia elo entre Deus e os anjos. Agora, terra e céu, a lacuna, trevas, vazio e abismo. Porém, quando nós analisamos o capítulo 1 do Gênesis, os irmãos hão de convir que Deus vai restaurar. Ele pede e ele manda que as águas se afastem e a porção seca surge. Quando a porção seca surge, então Deus vai decorar, então Deus vai trabalhar para provavelmente, com certeza, estabelecer mais um começo de ser adorado, pois o salmista disse que tudo que tem fôlego de vida é adorar ao Senhor. Este foi o porquê fomos criados. Então Deus cria no capítulo 1 a flora, a fauna, como também todos os seres viventes irracionais. Quando Deus cria os seres viventes e irracionais, ele vê que era lindo, eram bons, porém não tinha vontade, não tinha espontaneidade, não conseguiam adorar. Então Deus, no capítulo 2, ele cria o homem de uma forma excepcional, dotado de vontade, de espontaneidade, dotado de escolha. Então esses princípios Deus impregna dentro do homem. Porém, a Bíblia diz que, além, diz o escritor aos Hebreus, que Deus o criou um pouco menor que os anjos, porque os anjos eram eternos, falharam, não tiveram misericórdia. Então Deus cria o ser humano um pouco menor que os anjos e o coroa de glória, porque a Bíblia diz que quando Deus cria o homem, dentro de um contexto geral, ele coloca dentro do homem a sua misericórdia, para diferenciá-lo dos anjos, porque os anjos caíram, não alcançaram misericórdia. Porém, o homem é criado com a misericórdia de Deus. Se ele cair, se ele falhar, a minha misericórdia o restaura. Então veja que Deus planta um jardim na terra e coloca o homem para habitar no jardim. Então havia agora diálogo, havia adoração todos os dias. A Bíblia diz que no entardecer Deus descia, o homem ouvia sua voz e como também o adorava. Então, por este relacionamento, Deus convoca Adão para um diálogo particular em reunião e dá-lhe o direito de nominar todas as criaturas que Deus criou. Então a Bíblia diz que tudo que o homem chamou, assim foi o seu nome. Porém, a partir daqui, a Bíblia diz que viu Deus que todas as criaturas tinha par, tinha fêmea e macho, porém o homem estava só. Então vem Deus e diz: não é bom que o homem esteja só. Então o homem agora, Deus vai dar-lhe um sono e vai lhe dar uma auxiliadora. Vejam que a Bíblia não diz que a mulher foi criada para ser submissa, ela é uma auxiliadora, lado a lado, ajudadora. Então Deus faz o homem dormir um profundo sono. E o interessante é que de todas as partes do corpo dos Deus é interessante, ele vai formar a mulher da costela. Se as irmãs observarem, a costela não é qualquer coisa no corpo humano. Dentro de toda a estrutura do corpo humano, a costela foi feita no homem de forma excepcional, porque a costela, ela é a única responsável para proteger os órgãos mais sensíveis do corpo humano. É um osso tremendo, ele tem uma estrutura
poderosa. Então veja que a caixa torácica, ela é composta, salvo engano, de 12 pares de costelas, e elas são responsáveis para proteger o coração e mais um contexto dentro do ser humano de forma protetiva, ou seja, ela é responsável, esbagaça tudo, mas a costela foi criada para suportar, não foi para se quebrar facilmente. Se as irmãs observar, se eu me debruçar no altar, o meu coração é sensível, mas eu posso debruçar sem medo, porque há costela para proteger o coração. Então observe que todos os ossos, ou a maioria do corpo humano quebra, vai para o gesso, porque o gesso vai dar estabilidade para restaurar. A costela não é o ortopedista que cuida da costela, o médico vai dar um analgésico, vai dar um anti-inflamatório, mas nunca se viu costela engessada, porque quando o impacto é profundo e a costela racha ou fratura, só o tempo para restaurá-la, porque ela tem o poder de restauração desde a criação. Então olha para esta mulher que está ao teu lado e diga: tu não foi feita de coisa comum, é sobrenatural, você não se quebra facilmente. Então veja que Deus agora coloca a mulher para ajudar o homem. A mulher, ela agora vai auxiliar o homem com uma auxiliadora, e Deus coloca o casal no jardim, e agora ambos vão adorar todo o entardecer. Agora não só é o homem e a mulher, e Deus deu ordem ao homem dizendo: de todas as árvores do jardim você pode usufruir, ora porém a árvore do meio, do conhecimento do bem e do mal, nessa você não pode comer, nem sequer tocar, porque no dia que você tocar, você morrerá. Deus deu esta ordem ao homem. Consequentemente, Adão passou para Eva no cotidiano. Então o jardim era bonito, havia culto, havia adoração, relacionamento entre os seres humanos e Deus. Porém, a Bíblia diz que Lúcifer, Satanás enganador, ele vem um certo dia e vai falar com Eva, porque quando nós analisamos o que Paulo escreveu, dizendo neste contexto que não foi Adão que foi enganado e sim a mulher, então partindo desse pressuposto, é um pensamento meu, veja que Satanás já tinha tentado enganar a Adão, porém ele resistiu, mas ele vai para Eva. Quando ele vai dialogar com Eva, na personificação do animal mais astuto, a serpente, ele vem com um questionamento, com um diálogo inofensivo. Ele diz: olha, foi assim que Deus disse a vocês, que de nenhuma árvore do jardim vocês podem comer. Então a mulher responde diretamente: não foi assim que Deus falou. Ele falou que de todas as árvores do jardim podemos comer, exceto a árvore do conhecimento do bem e do mal, porque Deus disse que no dia que nós comermos, certamente morreremos. Então Lúcifer lança a sua façanha. Ele diz: não, vocês não vão morrer. Deus enganou vocês, porque ele sabe que no dia que vocês comerem deste fruto, vão ser iguais, vão ter entendimento como ele. Então veja que ele fala isso para a mulher e sai de cena. Você não vê? Ele entra em cena, usando o contexto da razão, a razão direta, literal. Seria inconcebível você acreditar que isso aconteceu como na sequência da escrita. Veja que ele diz isso e sai de cena. Então há um período entre o que ele disse e o fator, a ação, porque obviamente ela sai dali. A Bíblia diz que você só pode crer numa coisa se ouvir. Então o crer vem pelo ouvir. Então ela ouviu e aquilo tirou o sono, aquilo tirou a paz. Será que é verdade? Será que Deus nos enganou? Veja que a pergunta e a afirmação de Lúcifer já causa uma lacuna no interior de Eva. Então veja que ela vai passar para o seu marido.
marido. Numa analogia e um pensamento meu, eu creio que todos os dias, baseado neste contexto, ela olhava para a árvore do meio, a árvore do entendimento, porque você vai ver alguns tipos de árvore: a árvore boa, a árvore agradável, a árvore que todos eles podiam comer, e a outra, a árvore da vida, a árvore da vida e a árvore do entendimento. Então diz a Bíblia que capítulo 3, que ela viu, veja que para ela ver, primeiro ouviu, depois ela vê pelos dois órgãos de entrada para o coração, ouvido e olhos. Ela ouve, depois ela vê, e vendo a mulher que a árvore era boa, era agradável e dava entendimento, ela vai se assustando. Então diz alguma versão, salvo engano na linguagem de hoje, que Adão vai junto com ela. Imagina a discussão: será que morreremos? Será que Deus nos enganou? Aí diz o texto, vendo ela estas três características da árvore: era boa, agradável e dava sabedoria ou entendimento. Então ela experimenta. Quando ela come, veja, não acontece nada, continuam do mesmo jeito. Então ela pega e dá ao Adão, seu marido, e ambos comem. Quando ambos comem, então os olhos se abrem e veem e percebem que estavam nus. Então houve a infração, cometeram a desobediência, cometeram o mesmo crime que os anjos cometeram. Princípio de igualdade, querendo ser igual a Deus. Então eles cometeram a mesma falha. O que eu quero falar, vejam que de todos os seres viventes na face da terra, o único ser que tocou na árvore foi a mulher em primeiro lugar. A mulher, ela cometeu a infração, mas como Deus falou para o homem, veja o contexto. Então disse Paulo que a mulher, o homem não foi enganado, e sim a mulher. Então ele estava trazendo a referência do Gênesis e do descorrer da história. Então veja que o impacto foi tão grande. A mulher toca na árvore do conhecimento do bem e do mal, a qual Deus disse: não toque e não coma do seu fruto. Dentre todos os seres, volto a dizer, a mulher foi ela que tocou que na árvore que não era para tocar. Então quando Deus desce para o culto, Adão ouve a voz de Deus com Eva, e ambos se escondem, e Deus procura, e ele diz: eu ouvi a tua voz e percebi que estava nu e me escondi. Então Deus questiona: quem te mostrou que estava nu? Olha a gravidade. A mulher que me deste me enganou. Então Deus vira para a mulher e diz: que foi que você fez? Está escrito: que coisa terrível você fez. A mulher olha para Deus e diz: a serpente me enganou. Então veja que agora há uma acusação. Por quê? Porque quando eles se tornam réu, confesso e convictos, porque eles se tornaram assim, réus, confesso e convicto. Então Deus traz a sentença para todos os envolvidos. Primeiro ele volta-se para a serpente e diz: porquanto fizeste isto, maldita serás entre todos os animais domésticos e selvagens. Ou seja,
seja, comerás pó todos os dias da tua vida e rastarás sobre o teu ventre. Ele volta-se para a mulher e diz: por que você fez isso? Eu vou aumentar e muito a dor da tua gravidez, e o teu desejo vai ser para o teu marido. Vejam que dele olha para Adão e traz a sentença: porque deste ouvido a tua mulher. Ou seja, você vai ralar, vai trabalhar agora se quiser comer, e do suor do teu rosto. Vejam que na sentença agora a mulher perde o direito de liberdade, a mulher perde o direito de vontade, a mulher perde o direito de espontaneidade pela sentença do erro em tocar na árvore. Porém, como veja, agora disse Paulo, a mulher já perde a identidade no contexto bíblico. Entendam o que eu estou dizendo e aonde eu vou chegar. Não conclua nada agora. A mulher perde a identidade. Vejam que quando a Bíblia vai falar, ela vai denotar o homem e a mulher em segundo plano, por conta do erro, por conta da infração. Ela perde o direito de vontade. O direito agora é do marido, a vontade é para o marido, tudo é para o homem, e ela perde o privilégio. E aí é quando a Bíblia diz que por um homem, Romanos 5,12, entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. E a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Vejam que o contexto vai dar ao masculinidade, e a mulher, ela vai entrando em segundo plano, porque ela tocou, ela infringiu, e o tocar na árvore mudou o contexto de todos os demais seres viventes. Foi grave. Aí quando agora aparece o pecado e a morte, agora o inferno pega peso, porque Paulo diz que o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado vem depois a lei. Porém agora eles vêm, imagina, de um lado agora pecador, a morte entra como punição, e o pecado foi infração primeiro da mulher, consequentemente do homem. Então, se nós analisarmos o contexto, veja que eles são expulsos, porém, do jardim, perdendo o direito de vida eterna. O único objetivo deles de ser expulsos do jardim foi para não comer da árvore da vida, ou seja, a fonte que dava vida. Então, quando nós analisamos o pecado, a morte e o inferno, do outro lado, nós, seres humanos, homem e mulher, réus, confesso e convicto. Então a acusação, ela vai pedir para Deus desistir de nós, para Deus nos eliminar, para Deus nos condenar ao juízo eterno. Logo ali, quando ele ali estava, era direto, a acusação era essa. Há uma jurisprudência, o Senhor já julgou crimes iguais no passado, então não pode ser diferente. É injusto o Senhor julgar o homem de forma diferente. Então eles tinham razão, porque a infração estava lá. O homem e a mulher confessaram o seu erro e infringiram a lei de Deus, então tinham que ser punidos do mesmo jeito dos anjos, porque eles não tinham direito a apelar, eles não tinham direito a recursos, eles não tinham direitos a habeas corpus, porque habeas corpus é dado quando o julgamento não é correto, ou quando há abuso de autoridade do julgador. Porém aqui não, aqui tudo vinha a crer que Deus ia desistir logo ali de nós, porque seria injusto. Então é quando a Bíblia diz que Deus, ele mata um animal e veste com a sua pele o homem e a mulher, revestido da graça, porque a acusação dizia, eles têm que ser condenados, o pecado está aí, a morte está pedindo o fim deles, mas aí a graça já entra pela justiça de Deus.
Então Deus veste o homem e a mulher e expulsa-os do paraíso, porém não os condena, ele adia o julgamento. Quando nós vamos para o capítulo 6 do Gênesis, então há uma outra petição, a petição do pecado e da morte. Agora é taxativa, porque Paulo diz que o pecado abundou, o pecado aumentou, e agora a Bíblia no Gênesis 6 diz que a degradação do pecado foi generalizada entre todos os seres humanos. Então a petição, a morte e o pecado, o inferno, pede a Deus uma nova audiência, e uma audiência condenatória, julgamento. Então Deus desce no capítulo 6, e quando analisa as provas da acusação, tinham razão. Ou seja, a Bíblia diz que o pecado aumentou e todos os seres humanos não venceram o pecado nem a morte. Aí Paulo aos Romanos diz que a morte começou a reinar. Então quem reina tem poder absoluto. Então Deus analisa as provas contra o ser humano, tudo por causa do toque na árvore da mulher. Então Deus viu que as provas eram robustas, contundentes. O pecado cheirou mal às minhas narinas, não tem mais como suportar. Eu me arrependo de haver feito o homem que criei. Então Deus decide: vou dar cabo, vou destruir não só ele, os animais, as aves, os répteis, tudo que eu criei, porque o homem é má em todo o seu coração. Quando a morte, o inferno e o pecado já contava com a vitória, vencemos. 99,9% da audiência é a nossa. Eles vão para o fogo eterno, já preparado para o diabo e seus anjos. Aí vem Deus e usa um único recurso chamado graça. A graça é benevolência, é favor imerecido. Aí a Bíblia diz que Deus sentencia a destruição, mas pela graça salva 8 almas. Noé achou graça aos olhos de Deus, não merecia, mas Deus disse: eu não vou desistir do ser humano, a minha misericórdia está com eles. O dilúvio vem, devasta tudo. 8 almas humanas preservadas. Capítulo 8, Deus tem o amor de tirar o ser humano da arca, Noé, sua família e as espécies de animais. Pede para recomeçar. Agora Deus vai pedir, vai ajudar o ser humano a recomeçar. Capítulo 11 do Gênesis. O pecado vem, a morte vem e arrebenta com a geração de Noé. Aí agora são espalhados sem Deus, sem adoração, pela face da terra. Capítulo 12 do Gênesis. Aí vai entrar a história maciça da mulher e do homem, porque Deus junta Abraão e Sara para um projeto espiritual de resgate. Então disse Deus a Abraão: por meio de você, capítulo 12, versículo 3, eu vou abençoar todas as famílias da terra. Então agora veja que o casal entra em um sentido espiritual. O erro, a falta de adoração, o dilúvio destruiu o Éden, a igreja, a lugar de adoração. Agora Deus junta de novo homem e mulher para um projeto espiritual. Abraão e Sara entra no cenário. Então os irmãos começam a observar que a partir daqui vai surgir Israel. Israel vai surgir, ou seja, por meio de quem? Primeiro vem o Gênesis 24, por meio de alguém. Vejam que a mulher, por conta do erro em todo o Velho Testamento, ela sofria, como ainda hoje no Oriente. Para quem não conhece a justiça, a mulher tinha só o direito de pastorear, de enfincar tenda. Ela sofria. Na ótica masculina, a mulher na época só servia para proliferar. Por isso que as mães
mães hebreias, judias, ensinavam as filhas desde criança com o único objetivo: ser uma boa esposa, cozinhar, lavar e ter filhos. Se não tivesse filho, ela era um projeto descartado, não servia mais para nada. Aí vem Deus e gera vida dentro de Sara. Vem Rebeca, é encontrada fazendo trabalho duro, uma mulher dá água para beber, um monte de camelo daquele, não é fácil não, é para ralar, e é na fonte que ela se destaca, é na fonte que Deus vai dar ela a Isaac. Depois vem Raquel. Vejam que todas as mulheres entram no cenário só pela fertilidade, e ambas, ou quase todas, vivendo o impossível da esterilidade. Então, por meio delas, Deus vem com Israel, um projeto espiritual. Aí Deus dá lei a Israel, Deus dá força a Israel, e Israel tem leis. Agora a lei era para proteger Israel do impacto da morte e do pecado. Vejam que a mulher está no cenário, mas Paulo diz que a lei não fez o que foi para fazer, e adoeceu, enfraqueceu e enfermou. Aí o pecado vem e detona Israel. Vejam que é no meio do pecado. O capítulo 58, ele está falando, 57, 58, 59, da rebeldia de Israel, e Deus está trazendo uma palavra de gratidão, de restauração para os arrependidos. Deus está estimulando Israel a ter vida e dizendo: se eles se arrepender, se vocês se arrepender, eu vou fazer vocês beber água onde não tem água, eu vou fazer jorrar água aonde vocês menos esperam. O que está destruído, eu vou fazer vocês reconstruir. Ou seja, Isaías é um profeta messiânico, mas Israel não deu ouvidos. Israel não deu ouvidos. Aí vem o pecado, vem a morte e destrói Israel. Ou seja, termina com o único lugar de adoração destruído, tornou-se pó, o templo em Jerusalém. Então é levado para a escravidão por conta do toque da mulher. Ou seja, o pecado e a morte reina e ninguém vence. Então parecia que Israel estava perdido, então vai para a escravidão. 70 anos se passam, Deus vai buscá-lo de volta e não desiste, insiste, persiste. Eu digo a vocês que a glória da segunda casa vai ser maior que a primeira. Vai ter restauração e vai ser maior, vai ter vida e vai ser muito mais, vai ter fonte e vai ser viva. Israel recomeça, mas não consegue vencer o pecado. Não consegue ter vida. Quem foi chamado para falar vida desistiu. As fontes secaram, e o pecado, a morte e o inferno vem. E agora vem com a petição definitiva: acabou, não tem mais jeito, vencemos a todos. O jeito é destruir. Aí Deus de novo olha as provas e diz para a morte, o pecado e o inferno: vocês têm razão. Na nossa linguagem, eu já fiz tudo. Eu dei direito de recomeçar. Eu enviei profetas.
Eles mataram, apedrejaram. Eu enviei revelações, não deram ouvidos. Eu dei visão a eles e eles não quiseram ver. Então vamos julgar. Aí João, capítulo 4 do Apocalipse, diz que vê um trono na revelação do período intertestamentário, quero acreditar. E o juiz sentado no trono, cheio de glória. Quando ele chega no capítulo 5, ele mostra a gravidade do toque da mulher. Ele diz que na mão direita do juiz estava a escritura selada por dentro com 7 selos e escrito por dentro e por fora a nossa condenação e o castigo da raça humana pelo pecado do Éden, que abundou, que aumentou a cada dia. Aí Deus vai julgar. De um lado a acusação, pecado, morte, inferno. No meio, o juiz. E na frente do juiz, os réus, nós. A escritura era selada e as provas contundentes. Não tem jeito, eles pecaram. E se pecaram, tem que pagar o crime e serem julgados e condenados. Aí o juiz abre uma exceção e diz, antes de julgar, porque todo condenado, todo réu tem direito à defesa. Aí o juiz diz, procurem um advogado bom que possa defendê-los diante de mim da acusação. Procure em todo lugar. E os anjos saíram à procura de um bom advogado. Mas o toque da mulher na árvore foi tão grave que João diz que ninguém, o relatório chegou, ninguém foi achado digno de desatar o selo, de ler o livro, nem sequer de olhar para ele. Aí o juiz pergunta, mas vocês procuraram onde? Aí eles dizem, no céu, na terra e debaixo da terra. E não encontramos ninguém que quisesse aceitar a causa deles. É irreversível. Não há brecha na lei. As provas são robustas. E não há outro caminho a não ser condená-los. Aí João diz que cai e chora muito, porque perdeu-se o caso. Ninguém foi achado digno de tomar o livro e desatar os seus 7 selos. Então há silêncio para o bater do martelo e a sentença definitiva. Toda a raça humana vai ser condenada ao fogo eterno. Aí no meio do silêncio aparece uma voz, meritíssimo, eu protesto. Pois não, pode falar. Aí Paulo escreve aos Filipenses capítulo 2, que ele diz, eu vou advogar, eu vou aceitar, e vou julgar, vou advogar a causa deles. Aí a acusação, pecado, morte, inferno, diz, meritíssimo, protestamos, concedido a voz. Eles dizem, ele não pode advogar esta causa, meritíssimo, não pode. Mas por quê? Ele é o alfa, ele é o ômega, a sabedoria, ele é o verbo, é conselheiro, é príncipe da paz, é príncipe da eternidade. Ele é Deus e todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Ele é revestido de glória, então não pode. Protestamos, meritíssimo. Aí o meritíssimo diz,
Faz sentido. Pedido, negado, advogado. Aí Paulo diz que ele disse: meritíssimo, eu vou abrir mão de tudo isso, eu vou me despir da minha glória, eu vou me tornar um deles, vou abrir mão de tudo e vou descer, vou viver como eles vivem, vou ser tentado como eles vivem, vou viver como eles vivem e vou advogar a causa deles. Veja que a força da morte é o pecado, e Paulo diz que o pecado passou a todos, a morte passou a todos porque todos pecaram. Isso implica dizer, eu preguei, vou repetir aqui, eu fiz uns estudos sobre o contexto da morte e o cadáver do humano. Então, o contexto cadavérico nos ensina e diz que algumas fases da morte e o poder dela no ser humano. Ou seja, quando nós morremos, ou seja, se qualquer um de nós morrermos aqui agora, sarado como nós estamos, daqui uma hora, a morte vem com o seu poder, com a primeira fase, chamada decomposição. A decomposição, ela tem de 0 num corpo normal a 12 horas para agir em 3 aspectos. Primeiro, depois de 1 hora do morto, ela para a corrente sanguínea. Quando a corrente sanguínea para, o corpo vai esfriar. E quando o corpo esfria, vai ficar pálido. Então, para essas 3 partes, a decomposição tem 12 horas para concluir. Quando ela conclui, aí vem a putrefação, já que o corpo está sem corrente sanguínea, o sangue coagulou, está pálido, a putrefação entra, e a putrefação tem de 13 a 24 horas para terminar. Ela vem com um poder autodestrutivo de destruir o nosso organismo por dentro e apodrecer o tecido do nosso corpo. Então, com 24 horas, o corpo começa a cheirar mal, a feder, porque a putrefação concluiu a sua parte. Quando ela conclui, vem a colonização, já que está fedendo, está podre, então vão vir os insetos, as lavras, os tapurus, as moscas, para alimentar da podridão do corpo humano, e aí se vai, e o homem se acaba no pó, fedido, apodrecido, e volta ao pó. Então o poder da morte até este julgamento, por conta do toque da mulher, era este: ninguém conseguiu vencer. Então agora Jesus vem, e quando Jesus vem, ele vem com o poder de advogar, e para advogar tinha que se tornar um de nós. O meritíssimo aceita a petição e diz: concedido. Aí João diz que Deus amou o mundo de uma tal maneira que enviou o seu único filho. Para quê? Para que todos que nele crê não pereçam, mas tenham vida, e vida eterna, perdida no Gênesis. Então ele vem. Aí Paulo aos Gálatas diz: cumprindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, debaixo da lei, para resgatar os que estavam condenados pela lei. Ele vem, ele nasce e vai advogar o nosso caso. Veja que ele é rejeitado por quem não deveria ser: Israel. Com 29 anos ele começa a pregar a redenção. Melhor, com 29 anos ele começa a pregar vida, e vida com abundância. Aí agora pode observar que aquele segundo plano feminino vai começar a se deixar de lado, e ele vai dar ênfase à mulher. Ou seja, vejam que agora no grupo, quem sustentava o meigo Jesus materialmente, as
maiores ofertas vinham das mulheres. Veja o que ele diz. A Bíblia diz que ele quebrou protocolo por causa da mulher. Ou seja, ele chega em uma fonte, em um poço, e tem uma mulher samaritana, e na lei não podia um judeu falar com o samaritano, nem sequer saudar. Ele quebra protocolo, ele para no poço e diz à mulher: dai-me de beber. A mulher olha e diz: como é que pode um judeu vir conversar com uma mulher samaritana? Ele diz: se tu conhecestes os dons de Deus, e quem fala contigo, tu me pediria de beber e eu te daria água viva. Aí a mulher diz: olha, tu és maior do que o nosso pai Jacó. Olha a mulher em ação, que deu este poço para nós, nosso gado, nosso animal. Ele diz: quem bebe desta água volta a ter sede, mas quem bebe da água que eu der nunca mais terá sede, porque uma fonte viva sairá de dentro dele. 33 anos. A mulher em segundo plano. Ele vai trazendo ênfase para a mulher. 33 anos. É condenado à morte. Como todos, a morte vem e diz: vou eliminá-lo, porque a acusação, o julgamento foi suspenso. O julgamento suspenso foi. Agora a acusação, a única forma de absolver era inocência diante da morte e do pecado, e tirar o direito de jurisprudência do inferno. Ele é condenado à morte, porque Isaías diz que ele aceitou a nossa causa. Isaías diz que ele tomou sobre si a nossa enfermidade e iniquidade. Ele resolveu nos advogar. Todo o processo contra nós ele tomou sobre si, e o castigo que nos dava absolvição estava sobre ele. Condenado à morte de cruz, massacrado, dilacerado. O mês passado eu fiz as 14 estações. Saí de onde ele foi condenado até o Gólgota. É onde ele parou, e os acontecimentos a gente chorava por ver tanta perseverança e não desistir. Porque nós não bebemos o cálice dos nossos pecados. Se você ler Jeremias 28, 15, salvo engano, ou o contrário, Deus disse a Jeremias: diga a todas as nações que vão ter que beber o cálice do vosso pecado. E se eles disserem: não vamos beber, você vai dizer: tem que beber. Diz uma história extra-bíblica que isso era natural nos dias de Jeremias. Quando um rei chamava os seus súditos para uma festa, e eles tão alegres para vivenciar aquele momento, eles bebiam, e o rei mandava dizer: diga o que não bebam além da conta, porque senão vão embriagar, e se embriagarem vão atrair a minha ira. Mas a alegria da bebida era tão grande que os convidados se esqueciam e bebiam até se embriagar, e quando se embriagavam, vomitavam no palácio. O rei ficava irado e chamava os seus soldados e dizia: vá de um por um e façam eles beberem o vômito que eles vomitaram, o vômito da sua embriaguez. Quando se trata do lado espiritual,
Veja que Deus advertiu no Éden, mas a curiosidade e a ansiedade pelo pecado foi tão grande, que o ser humano pecou e encheu o cálice da ira de Deus pelo pecado, e ninguém conseguiu beber. Por isso a acusação tinha razão, ninguém conseguiu. Veja que quando ele vai à cruz, ele ora 3 vezes o mesmo assunto. Quando ele pede a ajuda do discípulo para orar, um assunto só: Pai, se possível for, afasta de mim esse cálice. Porque como nós não bebemos, ele ia beber o cálice do nosso pecado para nos absolver. Segunda vez: Pai, se possível for, afasta de mim esse cálice. Silêncio. Terceira vez: Pai, se possível for, afasta de mim esse cálice. Silêncio. Aí ele diz: mas todavia, não faça o que eu quero, a tua vontade prevaleça. Chicoteado, vai à cruz, sem reclamar, sem abrir a sua boca, sem abrir a boca. Ele vai à cruz. Isaías diz que ele não reclama, dilacerado, segundo alguns historiadores, segundo alguns escritores, dizem que a crucificação era na altura do ser humano, porque as pessoas podiam passar e olhar nos olhos. Escárnio. Por isso que muitos passavam e diziam: tu não disseste que era o Cristo, sai da cruz, e a gente acredita. Outros cuspiam no chão, sinal de desprezo, e ele não abriu a sua boca. 9 horas da manhã estava pendurado. Mateus diz que 12:00, o julgamento suspenso, esperando a fase final do processo. 12:00, a natureza não resistiu, e Mateus diz que o sol parou de brilhar, por não entender o tamanho deste amor. A ciência diz que o sol ao 12:00 atinge 2 milhões de graus Celsius. Mas a fase do processo final era a nossa absolvição. E tudo vinha a crer que ele ia desistir, mas ele não desistiu. Aí a natureza, o sol parou de brilhar e a escuridão veio. Porque a partir daqui, Deus jogou sobre ele a fase final, todos os processos do ser humano, desde o toque da mulher até ali, todo pecado aglomerado foi jogado sobre ele. A fase final do processo, o julgamento estava prestes a recomeçar. Pela primeira vez nos 33 anos, ele questiona a Deus. No meio da escuridão, ele grita: Deus meu, por quê? Por que me deixasse só? É a fase final. Deus não responde, mas era porque no dia 20 de abril de 2023 já estava na agenda de Deus um congresso feminino. Deus já sabia que a mulher ia voltar a brilhar. Deus já sabia que a mulher ia voltar a ser fonte de vida. Aí Deus não diz nada. Ei, mulher, olha para essa companheira que está ao teu lado, diga: foi por causa de você, foi para você voltar ao cenário.
3h da tarde, ele já não suporta mais. Ele grita e diz: em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Se ficasse aí estava tudo bem, mas a Bíblia diz que ele morreu, expirou e morreu. Pasmem. Lembra que eu falei da decomposição, putrefação e colonização? De 12, 24 e aí por diante. Os estudos dizem que no caso de Jesus era pior, porque estes horários que a decomposição tinha, 12 horas, era um corpo normal. E como o corpo dele já estava todo ferido, ela não ia precisar de 12 horas, ia ser muito antes. Então veja que com 1 hora depois dele morto, o corpo ainda estava pendurado. Tiraram 5 horas da tarde, 6 horas, jogam ele no túmulo, ele já está no túmulo, sepultado. Quando ele entra, a morte entra, como faz com todos até aqui. Quando a morte entra no túmulo de Jesus, ela surpreende-se, porque o corpo de Jesus, a corrente sanguínea ainda continuava, não parou. O corpo não esfriou e não estava pálido, mas ela não questiona, porque a decomposição tem 12 horas. 3h da manhã, dá 12 horas, ela volta, sai do julgamento e diz: vou ver a fase final. Quando olha, o corpo aquecido, 12 horas depois, o sangue não esfriou e ele não estava pálido. Aí a morte não entende, aí chama a decomposição, porque quando um ser humano morre, a decomposição rastreia, e quando encontra o pecado, ela decompõe. Aí 3h da manhã, aí a morte diz: decomposição, entra aqui, tem coisa errada, o corpo não está frio, não está pálido. A decomposição diz: eu não posso entrar. Por quê? Diz a morte. 1 Pedro capítulo 2 versículo 21, 22. A decomposição grita: eu rastreei, mas não encontrei na sua boca engano nenhum, e não vi pecado nele, e eu só posso entrar se tiver pecado. Sem pecado eu não entro. 3h da tarde do segundo dia, 24 horas, e a putrefação não entrou, o corpo não apodrece. Ela entra no túmulo, a morte, e não vê mosca no corpo dele, não vê tapuru, não vê lavra, não vê inseto, se desespera e diz: putrefação, a colonização não entrou, não tem inseto. A putrefação diz: chama o pecado, a culpa é do pecado, eu só entro se ele entrar. A morte espera 3h da manhã do terceiro dia, o corpo aquecido, o corpo do mesmo jeito, sem inflamar, sem podridão, sem mosca, sem mosquito, sem líquido sair do nariz, sem líquido sair do ouvido, do mesmo jeito. Aí a morte grita pelo pecado: pecado, o que está acontecendo? Ninguém venceu até aqui. O que houve? O pecado grita, Hebreus 4:15, em tudo. O pecado grita: eu não entro. O que houve? Em tudo, em tudo. Eu tentei, mas em nada. Ele pecou, é inocente, eu não posso. Ele venceu, ele venceu, ele venceu, ele venceu. Quatro a 5 horas da manhã, a Bíblia diz: quem vai entrando no sepulcro não podia ser outra pessoa, gente. Não podia ser o homem, tinha que ser uma mulher restaurada. Maria Madalena, pecadora, mas restaurada das cinzas, agora era crente, restaurada pelo ministério de Jesus. A mulher agora está restaurada. Elas vão com um vaso de bálsamo para botar no resto mortais. Quando elas entram, Maria Madalena e outras mulheres,
A surpresa, o sepulcro está vazio. Aí o desespero bate, ela chora. Aí a Bíblia diz que 2 anjos que tiraram a pedra, um sentado na cabeça, outro nos pés, de onde Jesus estava, começaram a dizer: mulheres, por que vocês estão chorando? Aí elas dizem: porque roubaram o corpo do nosso mestre. Olha a mulher em ação. Os anjos dizem: não roubaram, para de chorar, ele já ressuscitou, ele voltou a viver, ele venceu, ele está vivo, ele está vivo. Ei, chacoalha quem está ao teu lado e diz: levanta a cabeça, ele está vivo, ele está vivo, ele está vivo, agora tem vida, agora tem vida. Não foi suficiente. Aí a Bíblia diz, Paulo diz no capítulo 5 aos Romanos, vai, a Bíblia diz: olha, mulheres, enche o pulmão e grite comigo o que a Bíblia diz agora. Digam comigo: aonde o pecado foi grande. Diga comigo: aonde o pecado abundou, superabundou a graça. Diga: onde o pecado aumentou, a graça aumentou muito mais. Então olha para quem está ao teu lado e diga: a graça é maior do que tua fraqueza, é maior do que os teus erros. A graça é maior do que o pecado, e a graça é a justiça de Deus. Ela não se conforma, sai para fora, a pecadora restaurada. Maria Madalena não acreditou nos anjos. Quando sai para fora, vê o vulto de um homem passar, e ela grita: é o jardineiro. Veja o aguçar da mulher que estava na fonte. O túmulo agora não era morte, era fonte de vida. Ela sai da fonte e disse ao jardineiro, pensando ela: jardineiro, se tu roubaste, escondeste, levaste o corpo do meu Senhor, me diz aonde puseste, e nós vamos buscar. Do outro lado, a voz: Maria. Em hebraico, Raboni. Sim, Maria, sou eu. Qual é a primeira coisa que ela faz? Quando ele diz sou eu, ela faz carreira e vai tocar, quer abraçar. Quando ela faz carreira: Maria, espera, não me toques, eu ainda não subi para o meu Pai. Quem é que vai levar a mensagem de vida? Quem é que vai levar a mensagem de restauração? Quem é que vai sair da fonte e vai levar vida, 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 vida? Tinha que ser a mulher. Vá e diga aos seus irmãos e meus irmãos que eu estou vivo. Eu vou subir para o meu Pai e Pai deles, para o meu Deus e Deus dele. E Maria correu com a mensagem de vida, sai da fonte, levando vida e contando tudo que Jesus disse a ela, e dizendo: ele está vivo, ele está vivo, eu vi, ele está vivo, eu vi, ele está vivo, eu vi, ele está vivo, eu vi. Ei, mulher, olha para quem está ao teu lado e diga: ele está vivo, eu sinto, ele está vivo, eu sinto, ele está vivo, eu sinto, ele está vivo, eu sinto. A morte, pecado, inferno, volta para o julgamento. Sem álibi. João chorava. Aí o anjo vem recomeçar o julgamento. Cadê o álibi da morte? Aí Paulo aos Coríntios diz: aonde está a morte? O teu aguilhão. Onde está o inferno? A tua vitória.
A força, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus, por Jesus Cristo, Ele vai voltar para o julgamento. Quando Ele entra no julgamento, nem chega perto do juiz, um anjo faz carreira e gritando para João: João, para de chorar. Ele diz que quando olha, o anjo diz: eis o cordeiro, eis o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi. Ele venceu, ele é digno de tomar o livro, de quebrar os selos, de o ler. Ele foi morto, mas está vivo. Ele venceu, ele trouxe de volta homem, mulher, de tribo, raça, nação, e os fez adoradores. Agora vai. Senta ao lado do Pai e diz: Pai, eu disse a eles em todo o Antigo Testamento, o Espírito Santo vinha e voltava, e você conta nos dedos uma mulher cheia do Espírito Santo em todo o Antigo Testamento. Eu prometi a eles, Pai, que ia te pedir para derramar o teu Espírito sobre ele. E não é para voltar mais não, é para ficar para sempre. E o que era que estava acontecendo em Jerusalém? Festa do Pentecoste. E quantos crentes tinha no cenáculo? Cerca de 120. A maioria mulher, como tem aqui hoje. A maioria mulher estava lá dentro. Aí a Bíblia diz que o papai disse: é agora. Aí eles estavam reunidos em um mesmo lugar, quando de repente entrou no cenáculo um barulho de um vento impetuoso e veemente, e encheu toda a casa, e foram vistas línguas repartidas como que de fogo, e todos, homem, mulher e homem, foram cheios do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Olha que coisa linda. A mulher é maioria. Eu prego no mundo todo. Acabei de chegar ontem dos Estados Unidos, pregando em um congresso. A maioria é mulher. Aonde você vai na Ásia, aonde você vai na Europa, aonde você vai na América, aonde você vai na África, aonde você vai no Japão, aonde você vai na Coreia, a maioria é mulher, cheias do Espírito Santo, levando vida cheia, levando vidas. Paul David Yong-Soo, o pastor da Assembleia de Deus Coreana, Coreia do Sul, a igreja que até hoje roda 24 horas em oração. Dizem que quem entra nela sai diferente. Diz a história que David Yong-Soo, igreja fria, a mulher desprezada, ele queria um avivamento para a Coreia, e ele foi orar, orou por muitos dias. E Jesus respondeu. Ele questionou o Senhor: o que é que eu faço? Me dá estratégia para avivar a Coreia. A resposta de Jesus foi: usa as mulheres. Você não vai dar um glória? Usa as mulheres. Ele questiona: mas Senhor, a mulher não tem vez na Coreia. A mulher é segundo plano. Aí a voz disse: Jesus, de onde eu nasci? Ele na oração disse: de uma mulher. Quem me amamentou? Uma mulher. Quem me ensinou a dar os primeiros passos? Uma mulher. Quem estava nos pés da cruz quando todos me abandonaram? As mulheres. Quem foi a quem eu me revelei primeiro na ressurreição? A mulher. Então pode usar, vai dar certo. Vai na Coreia do Sul hoje. Ei. Aí Paulo diz: portanto agora pode mulher sapatear, agora pode mulher dar salto, agora pode falar línguas estranhas, agora não há mais diferença, porque na cruz ele juntou todo mundo. Aí Paulo diz: portanto agora nenhuma condenação há mais para quem está em Cristo Jesus. Por quê? Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou
escravo da lei, do pecado e da morte. Ei, mulher, você é livre, você é livre, você é livre. Então deixa eu ouvir o barulho delas, deixa eu ver o barulho das protetoras, deixa eu ver os barulhos das restauradoras, deixa eu ver o barulho da fonte, deixa eu ver o barulho das águas da vida. Deixa eu ouvir, deixa eu ouvir. Fique de pé, por favor. Esta é a maior mensagem. Eu não vim aqui te oferecer casa nova. Eu não vim aqui te oferecer carro novo. Se Deus mandar, eu profetizo. Mas eu vim trazer a mensagem maior que você pode ouvir. Em todo o Antigo Testamento, esporadicamente, a mulher entra em cena. E quando entrava, tentavam abafar. Agora, diga para quem está ao teu lado: ninguém nos segura. Mas fala com vida. Agora, ninguém me segura. Se você está perto de uma pessoa do mesmo sexo, olha para ela aí, mulher. Olha para esse varão aí, homem. Vira para ela, vira para ela, vira para ela. Olha para ela. Não olha para mim, não. Olha para ela. Olhando nos olhos dela, diga: me faz um favor. A partir de hoje, se tu encontrar algum homem besta por aí, que pensou que eu não tinha valor, que eu pensou que eu era produto de segunda qualidade, dá um recado a ele. Ele vai ter que me engolir, que eu vou sair do congresso pegando fogo, vou sair restaurando, vou sair falando de vida, vou sair da fonte. Abraça ela, abraça ela, abraça ela, incendeia ela.